Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo 2 à mesa, onde vamos fazer o setup e explicar como jogar All Aboard. Este é um jogo da linha de Vir Pocket, uma coleção pensada para caber no bolso e brilhar à mesa. Jogos rápidos, simples de ensinar e nem por isso menos estratégicos. Este é um jogo leve, divertido e cheio de surpresas, onde vamos tentar salvar o maior número possível de animais. Mas cuidado com o peso dos barcos, ou vai tudo ao fundo. É um jogo de Advir, a quem agradecemos por nos ter enviado esta cópia, com ilustrações bem simpáticas de monsuros e um tema muito divertido, perfeito para quem quer jogar em família ou entre amigos. O jogo é de Paco Yanes e joga-se com 2 a 4 jogadores, a partir dos 8 anos, com partidas que duram cerca de 20 minutos. E o setup é muito simples. Começamos por baralhar as cartas de barco e colocamos uma virada para cima por cada jogador. Estes são os barcos em jogo, em que cada um tem um valor máximo de peso que consegue transportar. Cada jogador escolhe uma cor e recebe o seu conjunto de 12 cartas de animal, baralha essas cartas e tira 3 para a sua mão. O resto fica como o seu baralho pessoal. E o jogo joga-se ao longo de 4 rondas, em que cada ronda tem 2 fases. Primeiro embarcar, onde vamos colocar os animais nos barcos, e segundo levantar âncora, onde vamos olhar quais os barcos que partem e quais os barcos que se afundam. Simulando aqui um jogo para 2 jogadores, começamos pela fase de embarque. E então nesta fase vamos colocar 3 animais nos barcos, um por turno. No primeiro turno, cada jogador coloca um animal com a face virada para cima. Por exemplo, o jogador azul poderia colocar aqui esta carta e de seguida o jogador vermelho colocaria aqui esta carta, porque assim sabem que o barco não vai ao fundo. Depois passamos ao segundo turno, onde colocamos mais um animal, mas desta vez com a carta virada para baixo. Isto gera aqui um momento de bluff e aposta oculta, porque o jogador adversário não vai saber o que estamos a planear. Aqui o jogador azul poderia colocar um animal leve para tentar salvar um dos seus animais no próximo turno, ou um animal pesado para salvar o outro barco. Por sua vez, o jogador vermelho teria de lidar com esta situação. Ele poderia, no entanto, tirar partido das habilidades dos animais, como por exemplo do polvo, e forçar este barco a afundar, porque assim ele garante que vai pontuar a sua carta de polvo. Mais para a frente já explico como funcionam estas habilidades. Finalmente, no terceiro turno, voltamos a colocar um animal com a face virada para cima, sendo que desta vez temos que jogar com a informação oculta e fazer a nossa melhor aposta. Importa ainda dizer que cada barco só pode ter um máximo de 3 animais, e depois de jogarmos uma carta, reabastecemos a nossa mão com uma nova carta do nosso baralho pessoal, exceto na última ronda, onde jogamos as 3 cartas que temos. Assim que todos os jogadores tiverem embarcado os seus animais, passamos então à fase de levantar âncora. Nesta fase, revelamos todas as cartas que estejam viradas para baixo e vamos resolver os barcos da esquerda para a direita. Neste primeiro barco, vou explicar a variante simples do jogo, e para isso vamos verificar o peso dos animais. Somamos o peso de todos os animais a bordo. Se o peso total for superior, afundam-se, todas as cartas são descartadas. Se o valor for igual ou inferior à capacidade do barco, os animais são salvos e vão para a pilha de pontuação de cada jogador. Esta é a base do jogo, mas há 2 regras adicionais. Primeiro, vamos verificar se os animais têm ações especiais, começando pelo animal mais leve a bordo. Por exemplo, aqui no caso do polvo, ele só pontua se o barco afundar, o que é ótimo para ele. E é aqui onde a coisa se torna interessante, porque há animais com habilidades muito curiosas. Em outros exemplos, temos o rato, que assusta o elefante e muda o barco onde ele está. A raposa, que escapa para o barco seguinte se o dela afundar. O macaco manipula outros animais e empurra um animal para o barco ao lado. E o leão? Bem, o leão come o segundo animal mais pesado a bordo. E é aqui onde entra a segunda regra. Se houver 2 animais da mesma espécie, estão apaixonados. Os jogadores que os colocaram ganham uma carta Cupido, que vale 2 pontos no final do jogo. Mas cuidado, se houver 3 animais iguais, eles brigam, o barco afunda-se e todas as cartas são descartadas. No final da ronda, limpamos os barcos e colocamos novos, um por jogador. Cada jogador mantém as 3 cartas que tinha na sua mão no fim da ronda anterior e continua a jogar. Na nova ronda, quem começa é o jogador à esquerda de quem começou anteriormente. Depois da 4ª ronda, o jogo termina. Cada jogador soma os pontos de todos os animais salvos, mais 2 pontos por cada carta de Cupido, e o jogador com mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, ganha quem tiver mais cartas Cupido, e caso o empate se mantenha, ganha quem tiver mais cartas de animal salvas. Por aqui achamos All Aboard um jogo super divertido, muito acessível e que mistura bluff, estratégia, leitura dos outros jogadores e um bocadinho de sorte, com um tema que encaixa muito bem. E é muito fácil de levar para qualquer lado. Podemos jogar All Aboard com ou sem as ações dos animais,
o que faz com que possamos jogar o jogo de uma forma mais simples, mesmo com os mais novos, enquanto por outro lado, estas ações dão ao jogo bastante personalidade e mais espaço para a estratégia. É fácil de explicar, rápido de jogar, as partilhas são sempre diferentes e em que misturamos decisões estratégicas e táticas. Se procuram um jogo leve com muita interação entre jogadores, este pode ser um ótimo candidato. Mais uma vez, resta-nos agradecer à Devir por nos ter enviado esta cópia da All Aboard e esperamos que este vídeo vos tenha ajudado a perceber como se joga. Se gostaram, deixem-nos um like, deixem-nos um comentário com dúvidas ou experiências que tenham tido com o jogo. Se ainda não o fizeram, subscrevam o canal para receberem mais vídeos como este e até à próxima!